E se a doença não for aquilo que você imagina? E se de repente você descobrir que a doença é o seu caminho para a saúde e para a cura, e não o contrário? O que serve ou para que serve a doença? Para que você precisa ficar doente? Veja, para que você precisa ficar doente? E o que essa doença faz na sua vida? De onde vem essa história? Será que a doença é a grande inimiga? Bom, bem-vindo à Semana da Psicossomática. Aqui nós faremos 4 vídeos abordando esse tema. Afinal, o que é psicossomática? É a influência do seu mundo mental, do seu mundo emocional sobre o aparecimento da doença. Você pensa que a doença é só física, é só no corpo? Bom, então você está precisando mudar e muito os seus conceitos. Bom, eu sou o Fernando Freitas e entrei nessa jornada desde que eu era criança. Por quê? Porque era uma pessoa muito doente, era uma criança doente. Tive febre reumática, tive glomerulonefrite difusa aguda, nossa, quantas coisas. Na minha família, minha irmã nasceu com um problema congênito no coração, minha mãe e meu pai cheios de problemas e de doenças e assim por diante. Eu estava num meio completamente doentio. E desde criança eu ficava lá, mas por que nós adoecemos? Para quê? E por que eu desenvolvo uma doença que o meu irmão, a minha irmã não tem? E eu não desenvolvo as doenças deles? Será que eu vou ter as mesmas doenças que os meus pais e os meus avós? Será que eu vou ter câncer, eu vou ter úlcera, eu vou ter pedra nos rins, eu vou ter doenças autoimunes? Em cima de tudo isso eu comecei a minha jornada. E sabe por onde eu comecei? Fui para a medicina. E na medicina, o que eu aprendi é identificar doenças e eliminá-las. Como você imagina, por exemplo, se você ficar doente, eu vou lá para o médico. Para quê? Para que ele descubra qual é a doença e mande a doença embora. Bom, eu aprendi isso também na faculdade. E sabe o que aconteceu na minha prática clínica do dia a dia? Não foi bem isso que eu descobri. Eu fui fazer gastrocirurgia, eu queria conhecer o ser humano por dentro. Comecei pela cirurgia, vamos ver o corpo, como é que funciona, fisiologia, fisiopatologia. Bom, e sabe o que eu descobri? Que mais importante do que ver a doença, o que realmente importava era ver o doente. E aí, quando eu fui estudar profundamente as várias linhas de medicina, descobri que Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava isso. Mas não foi isso que eu aprendi na faculdade. Eu aprendi na faculdade que o corpo tem uma parte doente, é só você tratar a doença que a pessoa fica saudável. E aí descubro que Hipócrates, o pai da medicina, já falava: não devemos tratar a doença, e sim o doente. A doença é uma mensagem que tem alguma coisa errada, estranha com o doente. É o doente o grande foco. E eu não aprendi isso. A partir dessas descobertas, eu mudei radicalmente a forma de olhar para a doença e o doente. Comecei a ver a influência enorme do estado emocional sobre a doença. Isso me fez caminhar para onde? Para essa área que nós estamos falando agora aqui, psicossomática, a influência do mundo mental e emocional sobre as doenças. Qual é a origem da doença? Para que precisa da doença? E o que você realmente precisa fazer para que a doença vá embora? Para a doença ir embora, você precisa ficar saudável como um grande todo. Nessa jornada toda, para entender essa essência que começou lá na minha infância, com as minhas doenças e doenças da minha família, eu acabei seguindo por onde? Entender que por trás de toda doença, somatização, lembra? Psicossomática, somatização, doença no corpo, tem sempre um conflito emocional infantil. E aí levei um susto. No começo não acreditava muito, não é possível. Só que na prática, cada vez mais ficou evidente isso. E aí que conflito emocional infantil é esse que nós carregamos? Bom, para entender essa dinâmica, eu fui para a psicoterapia corporal, neo-reichiana, fiz bioenergética, biossíntese, biodinâmica, aprendi a entender como o corpo se expressa, fala, como o corpo conta a história de vida do indivíduo, como ele é montado em cima da forma de sentir, pensar e agir. Se você olhar para o corpo, você conhece a história da pessoa.
E aí, para entender melhor, conflitos infantis, o que acontece? Como é que uma família que por amor quer fazer o melhor para os filhos e de repente gera conflitos infantis que vão levar a problemas de doenças? E aí, para entender isso, eu fui para o campo da sistêmica. E a área que me chamou muita atenção foi a área sistêmica de Bert Hellinger, que tem uma ferramenta de trabalho que chama constelação sistêmica, que ajuda e muito a identificar os verdadeiros problemas que estão acontecendo lá. E aí eu agreguei todas essas abordagens para ter uma visão muito maior e muito mais profunda do que realmente é a doença. Bom, eu finalizei a minha faculdade de medicina na Escola Paulista de Medicina, foi em 1980, e de lá para cá muitas coisas aconteceram para ter essa compreensão cada vez mais profunda. Estudando a história da medicina, eu comecei a observar, sabia que tem muitas linhas de medicina? E aí fica assim, o que é saúde, o que é doença e o que é tratamento? Depende da forma como você encara e vê a doença. É aquilo que eu falei. Nós seguimos uma medicina atual ocidental, que a gente chama de nossa medicina, é uma medicina galênica, que veio de Galenos, que é em torno de 200 depois de Cristo. Ele que colocou essa forma de pensar assim. O corpo tem um pedaço que está doente e o resto está saudável. Então é só tirar essa parte doente que o resto é saudável. É como se nós fôssemos pedaços isolados. Hipócrates, que veio 300 a.C., que foi quem realmente criou a medicina, tem uma visão completamente diferente, onde ele fala assim, que aquele pedaço que está doente ou aquela doença tem a ver com um grande todo. Tudo está conectado. Então Hipócrates já tinha uma visão sistêmica. Tudo está conectado. Quando ele ia avaliar o doente, lembra, ele não quer saber da doença, ele precisa saber do doente. É a vida do doente. Sabe o conceito básico? É assim, se o indivíduo segue as leis da natureza, se ele for um ser natural, ele é saudável. Quando ele sai das leis da natureza, quando ele deixa de seguir as leis da natureza, ele adoece. Ele precisa estar coerente com o mundo que o cerca, com o mundo natural. Opa! Mudou completamente a história, né? Porque quando a doença aparece, ela dá a mensagem que o indivíduo está desconectado da vida como ela é ou como ela deveria ser. Quando chega Galeno, ele fala, não, o corpo é dividido em pedaços. Aliás, a nossa medicina funciona assim, né? A gente trabalha em pedaços. Se você tem um problema no estômago, você vai no gastro. Se você tem um problema no rim, você vai no uro, dependendo do néfro, dependendo da função. Se tem problema no coração, vai no cardio. Se você tem problema vascular, vai no vascular e assim por diante. Quer dizer, ficamos todos em pedaços. E quem será que vê o todo? E quem será que vê tudo isso? E isso é a grande medicina que nós vivemos hoje. E será que isso é verdade? Sinceramente, na minha prática pessoal, na minha vivência pessoal como doente e na minha prática como médico, olha, isso para mim virou uma grande, vou colocar assim, não faz sentido. Eu ia falar alguma coisa, mas é melhor não falar. Isso não faz mais sentido para mim. O conhecimento que eu tenho hoje, diante de tudo isso que eu fui agregando na minha história de vida e que fez com que eu criasse a abordagem da consciência sistêmica, isso mostrou caminhos completamente diferentes de cura. Sabe que Hipócrates lá atrás falava assim, o poder de cura está dentro do indivíduo e o papel do médico é ajudar o doente a se curar. Ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro de você. Você. Só que quando você está doente, você espera o quê? Que alguém lá fora resolva o seu problema. Só que você não vai mudar o seu jeito de viver. Você não vai mudar o seu jeito de pensar, sentir e agir. Você vai continuar fazendo sempre as mesmas coisas e espera que a doença vá embora, como se ela não tivesse nada a ver com o seu jeito de viver. Você ainda acredita nisso? Bom, se você ainda acredita, nem assista o resto dos vídeos, porque não foi feito para você isso. Agora, se você quer descobrir onde o poder de cura está dentro de você e como despertá-lo,
Então, o caminho da psicossomática, a forma de olhar para a doença, isso vai ajudar você a despertar o seu grande poder de cura. E eu sempre falo, cada vez que você tem uma informação e te dá poder, você vai agir, vai atuar com isso para você, para as pessoas que você ama, porque você vai passar conceitos mais saudáveis e também, se você for profissional da área, você vai fazer o quê? Trabalhar com os clientes. Será que você não pode fazer nada para ajudar o médico a te curar? Você vai deixar a responsabilidade toda na mão dele? Você é inocente, então se você não melhorar, a culpa é dele. Aí fica mais fácil, né? Ah, será? Então, eu vou abrir esse caminho e o meu objetivo é ampliar a sua consciência e descobrir o que é doença. Então vamos lá, o que é doença? Sabe para que serve a doença? A doença tem uma função sagrada. A doença impede você de seguir para o caminho da morte ou para o caminho da loucura. Estranho, né? Mas é assim que funciona. Por exemplo, se eu estou seguindo para cá, e esse é o caminho saudável de vida, caminho natural, sigo as leis da natureza, pronto, eu estou aqui caminhando para a vida dentro das leis, sou saudável. Comecei a desviar o caminho, porque a minha cabeça, a minha mentalidade, o meu jeito de ver ficou desconectado da vida saudável, né? Desconectei, adivinha, aí eu vou para cá. Se aqui é a morte, o que vai acontecer? A doença aparece aqui. Para quê? Para eu não continuar. Porque se eu continuar com essa minha mente doentia, levando o meu corpo para esse lugar, eu estou indo para a morte. E se eu vier para cá, eu vou para a loucura. E adivinha o que vai acontecer? Lá vem a doença aqui me bloquear. Então a doença faz o quê? Me segura. Me segura. Para quê? Para que a minha mente doentia não arrebente com a minha vida. Por quê? Porque essa mente está desconectada do corpo e o corpo tem o tempo todo uma conexão com a vida. Quando você desconecta, você cria uma mente fora da realidade. E é isso que faz você ter uma vida doentia. É a vida doentia que te mata, não é a doença. A doença é para te alertar e fazer de tudo para você olhar para si mesmo. Você já viu que todo doente tem que olhar para si mesmo? A dor faz você olhar para você mesmo. As limitações fazem com que você olhe para você. O foco é olhar para dentro de você. E a mente doentia não quer olhar. Você já percebeu? A mente doentia quer se libertar disso. Mas o corpo o tempo todo te chama de volta. Então, a vida doentia, a mente doentia é que te mata, te arrebenta e te enlouquece. A doença avisa que você está desconectado da realidade da vida. Ou você acorda, ou então continua nessa jornada. E sabe, se você continuar nessa mente doentia e insistir, a doença, primeiro ela vem e sussurra para você. Daqui a pouco ela fala. Daqui a pouco ela grita. Daqui a pouco ela te quebra as pernas, te arrebenta para você parar de seguir para esse caminho louco, caminho de morte. E aí vai dizer assim, é a doença que é o problema. Não, aí eu tiro a doença. E quando eu tiro a doença, bom, agora eu posso voltar a ser o que eu era. Mente doentia, caminhos loucos, caminhos para a morte, e aí a doença vai fazer o quê? Vai tentar te acordar de novo. Será que você vai ouvir a mensagem da doença? Você sabia que essa é a verdadeira função da doença, a função sagrada? Você sabia que cada vez que você tem uma doença, e quanto mais intensa ela for, você precisa mudar aí dentro, você tem que se tornar uma outra pessoa. Precisa morrer algo. Adivinha o que precisa morrer? O seu jeito doentio de viver. E se você não destruir o jeito doentio de viver, sinto muito, a doença vai ser sua parceira constante. A hora que você conseguir eliminar esse jeito e viver de uma forma mais natural, mais saudável, a doença só fica de longe assistindo, mas se precisar ela volta. Por quê? Porque é um alarme. É um alarme, você precisa mudar. E o duro, sabe o que é? É que a mente doentia acha que é saudável. Você sabe o que é saudável? Se você não tem noção do que é saudável, então sinto muito, não sei onde você aprendeu o que é saudável.
Mas se você acreditar que é isso, então saudável é vir para cá. Não, nem aqui. O saudável é vir para cá. O que é saudável, o que é doentio, é essencial para você ter noção do que você deve fazer consigo mesmo, com as pessoas que você ama e até com os seus clientes, porque senão, se você não sabe o que fazer, você vai induzir os seus clientes também a seguirem caminhos doentios. E aí, você está ajudando ou atrapalhando a evolução dessas pessoas? Você sabe realmente o que é a natureza e as leis da natureza? É isso que é a base da psicossomática. Então, a doença vem para nos despertar, nos acordar para a vida. Por isso que a doença é a nossa melhor amiga. Ela não fala o que eu quero ouvir. Adivinha o que ela fala? Ela fala o que eu preciso ouvir. A doença fala para você o que você precisa ouvir. E aí você manda ela calar a boca. Você manda ela calar a boca. A questão é, quem te ama? Sinceramente, sabe quem te ama? A doença. Porque ela quer você mais saudável. Sabe quem não te ama? A sua mente desconectada. E a grande questão, como é que essa mente desconectou do corpo? Sabe de onde vem essa desconexão? De traumas emocionais. E de onde? Da infância. Quando você tem traumas importantes no mundo infantil, você tem que fazer alguma saída. Qual é? Não enxergar a realidade. Aí você cria um mundo da ilusão. Aí a cabeça vai para o mundo da ilusão. Invento milhões de coisas, porque eu como, não sei o que é saudável, e o mundo adulto ao meu redor também não sabe, então eu preciso eliminar a dor emocional. E para eliminar a dor emocional, eu paro de enxergar, eu invento histórias, eu crio dinâmicas que são mecanismos de defesa e de proteção que me ajudam a sobreviver naquela fase. Só que isso faz com que eu me desconecte da realidade, mas é um mecanismo para evitar a dor emocional. Por isso, na psicossomática, nós trabalhamos muito com uma frase que é assim: a doença física é um mal menor para evitar o mal maior. Se a doença física é um mal menor, então qual é o mal maior? O mal maior é a doença emocional, é a dor emocional que você carrega. E uma dinâmica que utilizamos muito aqui no Consciência Sistêmica. Por exemplo, imagina que isso aqui são os problemas que eu carrego. Neste caso, eu posso colocar, por exemplo, minhas doenças. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho gripe constante, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho um câncer e assim por diante. O que são essas doenças que eu carrego aqui? Essas doenças têm uma função. Qual é a função? Esconder o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema é a base de tudo. Enquanto você olha para isso, isso aqui é suportável. Isso aqui é insuportável. E sabe o que é insuportável? A dor emocional infantil. E sabe por que é insuportável? Porque a criança, quando passou por essa dor, não tinha recursos adultos para sair desse lugar. Então ela acabou desviando o problema e aí sai da dor e cria uma série de sofrimentos. Sabe qual é a diferença entre dor e sofrimentos? Sofrimentos são suportáveis, a dor não. E o caminho de cura, adivinha qual é? É você entender essas doenças através da linguagem das doenças, que é a base da psicossomática, entender o que tem por trás da doença. E o que tem por trás da doença é essa dor emocional que eu carrego e está oculto da minha consciência. Na minha consciência tem isso, escondendo isso aqui. E se eu conseguir descobrir o que tem aqui e trabalhar com isto, adivinha o que vai acontecer? Isso aqui perde a função. E isso, de repente, gera aquelas curas milagrosas que ninguém entende. Mas como que saiu disso? Como a pessoa resolveu? Adivinha? Ela conseguiu mexer aqui, na verdadeira causa da doença. Mas aí eu te falei uma outra coisa interessante, que esse vídeo já está ficando bem longo, né? Então, para você, para não ficar estendendo demais, eu vou deixar para o próximo vídeo algo que eu vou falar do quê? Eu não falei que é uma experiência emocional infantil, uma dor emocional infantil. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu, criança, ou você também, criança, passamos por traumas infantis. E como que passa por traumas infantis?
Mas nossos pais querem sempre o melhor para nós. Eu, como pai, também sempre quis o melhor para os meus filhos. Mas será que eu fiz o melhor? Será que aquilo que eu acreditava que era um amor saudável realmente era? Isso acabou gerando traumas importantes e profundos nos meus filhos, como eu também tive. Porque se eu não aprendi o que é saudável, adivinha o que eu vou passar para os meus filhos? Aquilo que eu acredito que é saudável. Adivinha o que vai acontecer? As doenças geralmente vão passando de geração em geração. O conflito emocional infantil não resolvido que aconteceu lá atrás é porque os adultos também não identificaram e não resolveram. E aí a criança é portadora dessa dinâmica doentia. E aí gera um monte de doenças para esconder o conflito. Então no próximo vídeo eu vou falar para você desse mundo da família. Como é que a família vai gerar doenças que às vezes vêm de outras gerações, que vão se repetindo, famílias que têm uma dinâmica doentia que gera doenças na criança. Como que isso acontece? Você não gostaria de ter uma família mais saudável e de gerar para os seus filhos uma dinâmica muito melhor, para que ele não precise carregar tantos conflitos? E aí, se você gostou, se você tem dúvida, se você gostaria de fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, por favor, passe para mim e para a minha equipe o que passou com você quando eu te falei sobre isso. Aqui nós damos um valor enorme para o que você está pensando, o que você está sentindo e o que você precisa, porque o nosso objetivo é ajudar você e as pessoas ao seu redor a ficarem mais saudáveis. O grande objetivo nosso é ampliar a consciência e deixar o mundo mais saudável. Faça alguma pergunta, faça um comentário. Vou ter o maior prazer, eu e a minha equipe, de receber esse comentário e vamos trabalhar em cima disso. Ok? Quer saber mais sobre a influência da família? Bom, então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Foi um prazer ter você aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!